O ouro despencou recentemente. Teve sua pior semana em 43 anos, o que é insano, considerando que isso aconteceu no meio de uma guerra. O ouro deveria ser o porto seguro em tempos de crise. E não consigo pensar em um momento mais preocupante do que os últimos 6 meses. Para contextualizar, os Estados Unidos começaram uma guerra com o Irã, um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O Irã reagiu contra outros grandes produtores de petróleo. O fluxo do petróleo no Oriente Médio ficou retido no Estreito de Hormuz, elevando o preço do barril acima de $100. E para piorar, os mercados de ações entraram em território de correção, e o medo da inflação voltou com força. Mas em vez de subir, o ouro despencou. Toda a identidade do ouro é ser a mercadoria que todos procuram quando tudo parece perigoso. Ele tem sido isso há 5.000 anos. Em toda a guerra, toda a crise bancária, todo colapso de confiança no dinheiro de papel, o ouro subiu. Mas o ouro acabou de cair 11% em uma única semana em plena guerra. Tem algo errado. E não estou dizendo que o problema é com o ouro. Algo está errado com todo o sistema por trás disso. Veja os dados. Na semana passada, a prata também caiu mais de 14%. O alumínio teve seu pior dia desde 2018. O cobre desabou. 4 commodities completamente diferentes sendo esmagadas simultaneamente, dia após dia, na mesma janela de tempo e na mesma região geográfica. A explicação será que a guerra elevou os preços do petróleo, que é inflacionário, e os bancos centrais podem aumentar juros. O ouro odeia taxas de juros mais altas, então o ouro despenca. Caso encerrado, essa explicação é simples, eu admito, mas está errada. Ela ignora completamente a paranoia que está se formando no sistema por um motivo que praticamente todo mundo não enxerga. E eu vou explicar tudo isso agora. O colapso das commodities que você está vendo não tem a ver com commodities, tem a ver com crédito. O sistema monetário global precisa de algo chamado eurodólar para funcionar como um motor oculto que move o dinheiro através de todas as fronteiras do planeta. Ele opera em segundo plano o tempo todo e a maioria nem sabe como funciona. Agora, a luz de alerta do motor acendeu. E agora estamos vendo os mesmos sinais de alerta precoce nesse motor de crédito oculto que vimos antes da pior crise financeira da história moderna. Fique ligado porque, em 5 partes fáceis, vou te mostrar como. Uma parte incrivelmente importante, mas pouco compreendida, da engrenagem econômica global está ficando entupida neste momento. Por medo, um medo que não tem nada a ver com a guerra no Irã, mas que mesmo assim está colocando todo o seu portfólio em risco. Vou explicar a causa desse medo e minha estratégia daqui em diante, mas não pule nenhuma parte. Se você perder qualquer uma dessas partes, vai deixar passar o maior risco potencial desde 2008. Então, bem-vindo à primeira parte. A venda de ouro que não faz sentido, a menos que você entenda isso. Em março de 2020, quando a Covid paralisou o mundo inteiro, o ouro caiu 8,9% em apenas 4 dias. Esse foi um dos colapsos de curto prazo mais acentuados da história moderna do ouro. E o motivo foi muito específico. Os investidores estavam apavorados e precisavam de dinheiro, dólares de verdade, rapidamente. Então venderam tudo o que podiam. Ouro, prata, qualquer coisa líquida. Eles não estavam desistindo do ouro. O ouro sempre vai ter seu lugar. Mas eles estavam levantando dinheiro de emergência com os ativos mais líquidos que tinham. O que acabou de acontecer na última semana teve praticamente o mesmo padrão. Os mesmos ativos, a mesma velocidade, o mesmo padrão. Então a pergunta é: se guerras anteriores faziam as pessoas acumularem ouro, por que essa está fazendo elas venderem? E por que isso imita 2008? Como destaquei na introdução, a narrativa que está se espalhando agora é que essa queda é por causa da guerra, que está causando inflação ao aumentar os preços do petróleo. E quando a inflação está alta, as taxas precisam subir. A venda de ouro só mostra que os investidores estão confiantes de que o Fed vai aumentar as taxas de juros. Se não fizerem isso e os rendimentos forem negativos, o ouro se beneficiaria e ninguém venderia. Não é isso que está acontecendo. O que você vê agora é confiança de que o Fed aumentará as taxas devido à guerra. Por que manter ouro se títulos rendem 4%? Normalmente, essa explicação faria muito sentido. É que neste momento, há evidências de que isso não foi o que realmente aconteceu. Quando os investidores em ouro temem que um aumento nas taxas de juros está chegando e que isso vai destruir a proposta de valor do ouro, isso gera um tipo muito específico de venda, um tipo que nós não vimos agora.
Ou seja, é uma venda ordenada. Ela se espalha pelos fusos horários, conforme traders em Londres, Nova York e Hong Kong processam as mesmas informações e tomam a mesma decisão de portfólio. Isso tende a afetar especificamente o ouro, não o cobre, não o alumínio, não a prata e certamente não todos ao mesmo tempo, já que eles têm propostas de valor muito diferentes. Mas não foi assim que essa liquidação direta de ouro aconteceu. O que vimos foi basicamente isso: 3 dias seguidos de venda, quarta, quinta e sexta-feira, cada um mais intenso que o anterior. O ouro caiu 4% na quarta-feira, mais 3,5% na quinta e mais 2% na sexta. Isso não foi uma queda gradual, isso foi uma sequência de golpes sérios. E o detalhe que coloca o último prego no caixão da explicação convencional. Basta olhar o que aconteceu. Quinta-feira foi o pior dia. A venda de ouro começou logo após a meia-noite e foi intensa até as 8h da manhã, horário do leste dos Estados Unidos. Nesse período de 8 horas, o ouro caiu até 5%. Quando os traders de Nova York sentaram em suas mesas, o estrago já estava feito. Isso é uma liquidação durante o horário asiático todo santo dia, como um relógio. Pergunte a si mesmo. Traders em Tóquio, Singapura e Jacarta acordam juntos, leem a mesma ata do Fed e vendem ouro ao mesmo tempo por causa da política de juros? Isso não faz sentido. De novo, não foi só o ouro e aconteceu nos mesmos dias, nos mesmos períodos da manhã. A prata caiu 12% em uma única sessão matinal asiática, o cobre caiu mais de 3% na manhã de quinta-feira, alcançando um nível bem mais baixo. O alumínio teve seu pior dia desde 2018, com um colapso de 8,4% na Bolsa de Metais de Londres. Quando você vê 4 commodities diferentes, 4 mercados diferentes, 4 razões diferentes para possuí-las, todas seguindo a mesma trajetória de queda, na mesma região ao mesmo tempo, dia após dia, algo muito diferente está acontecendo. Isso não é uma questão de ouro. Não se trata da guerra. Há outro fator em jogo. Isso não é uma decisão de portfólio, porque esses ativos são tão diferentes. Eles não deveriam responder às mesmas forças de mercado. Eles foram projetados para responder a forças diferentes. O que estamos vendo é um padrão de venda criado por coisas que são compradas por motivos distintos, mas vendidas pelo mesmo motivo. São commodities com mercados altamente líquidos. Quem vende ouro às 2h da manhã em Tóquio não quer realmente vender. O ouro tem sido um dos ativos com melhor desempenho no planeta nos últimos 2 anos. Ninguém acorda no meio da noite e diz: sabe de uma coisa? Eu realmente já cansei desse ativo que subiu 60% em um ano. Eles vendem uma commodity de alto desempenho como essa porque precisam de dólares agora e não conseguem de outra forma, assim como em 2008. Então por que agora? Simples. A Ásia precisa importar a maior parte do seu petróleo, e grande parte passa pelo Estreito de Hormuz. Agora precisamos analisar mais a fundo para entender por que eles foram obrigados a vender ouro para conseguir os dólares de que precisam para comprar o petróleo. Porque não é assim que esse sistema foi projetado para funcionar. Ao responder, você entende por que digo que não é sobre a guerra, mas sobre crédito. Em uma economia saudável, é assim que as coisas deveriam ter acontecido. Uma importadora asiática precisa substituir o petróleo que aguardava do Golfo. Nada demais. Não é fácil, mas existe um sistema para isso. Chama-se mercado de euro-dólar. O primeiro passo é ligar para o banco deles. Comprar um suprimento de petróleo de reposição a preços de emergência vai exigir bilhões de dólares que eles não tinham planejado. Então eles vão precisar usar uma linha de crédito. Mas foi para isso que criaram o sistema. Eles usam a linha de crédito e os dólares chegam. Problema resolvido, sem mexer em ouro ou vender prata. Tudo isso ocorre quase invisivelmente dentro do sistema financeiro. Esses sistemas são desenvolvidos por pessoas altamente sofisticadas ao longo do tempo para lidar com situações como essa. Esse empréstimo ocorre continuamente quando o sistema funciona. Mas o que acontece se o banco disser não quando o importador ligar para usar essa linha de crédito? Ou eles dizem sim, mas só para um valor pequeno, ou apenas adiam por um mês. Então você é forçado a vender o que puder para conseguir os dólares. Você abre seus livros e encontra seus ativos mais líquidos. Ativos que você pode vender globalmente, a qualquer hora e converter em dólares rapidamente. Ouro, prata, cobre, alumínio, Bitcoin se você tiver. Você aperta o botão e faz isso no início da sessão asiática, porque é quando o seu dia de negociação está aberto. É isso que caracteriza uma liquidação forçada.
E essa é exatamente a assinatura que acabamos de ver acontecer em 4 mercados de commodities diferentes ao longo de 3 dias consecutivos. Mas as liquidações não são a principal história. Elas são a evidência de um problema mais profundo no sistema. Um problema que é muito familiar para quem viveu 2008. Questionar a queda do ouro é a pergunta errada. A questão é: o que houve com o mercado de crédito? Por que essas empresas não conseguiram os dólares pelos canais normais? Para responder a essa pergunta, precisamos ir a um lugar onde a maioria das pessoas nunca vai, para a parte do sistema financeiro global que é em grande parte invisível. A parte sem garantia do governo, a parte que funciona apenas na base da confiança. Olhar para essa área me assustou. Sendo honesto, quando você entende isso, percebe que o que acontece agora é bem mais sério do que só uma semana ruim para o ouro, e continuará mesmo após sairmos do Irã. Bem-vindo à parte 2, o motor oculto que move todo o mundo econômico. O mercado global de câmbio processa 9,6 trilhões de dólares em transações todos os dias. E mesmo assim, a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar dele. E 89% dessas transações tem dólares americanos de um lado da troca. Esse número é tão grande que nem parece real. E isso acontece todos os dias. Para contextualizar, toda a economia dos Estados Unidos, todo o valor dos bens e serviços produzidos em um ano é de apenas cerca de 30 trilhões de dólares. O mercado de câmbio movimenta um terço desse valor todos os dias. E, mesmo assim, o Federal Reserve não tem autoridade direta sobre a grande maioria desse mercado. É uma quantidade absolutamente impressionante de dólares americanos. E para entender por que isso importa e por que está diretamente ligado ao que acabou de acontecer com o ouro, você precisa entender todo o sistema euro-dólar e como ele realmente funciona. O euro-dólar não é uma moeda separada e não tem nada a ver com a Europa. É um nome extremamente enganoso que confunde um conceito que, de outra forma, seria relativamente simples. Um euro-dólar é simplesmente um dólar americano que existe fora dos Estados Unidos, é mantido em bancos estrangeiros, usado para financiar o comércio global e opera quase totalmente fora do alcance do Federal Reserve. Quando um banco em Tóquio empresta dólares a uma empresa em Singapura, isso são eurodólares. Um banco em Londres oferece crédito em dólar a um importador de petróleo em Jacarta, eurodólares. Se uma empresa japonesa quer importar móveis da Suécia, ela paga em eurodólares, pois não pode simplesmente usar ienes. A IKEA não tem utilidade para ienes em Estocolmo. E as chances de algum banco japonês local ter coroas suecas paradas por aí são praticamente zero. Então, o que você faz? Você coloca uma moeda universal no meio. Uma que seja aceita em Tóquio e Estocolmo. Uma que ambos os lados confiem e possam usar. Essa moeda é o dólar. É isso que realmente é uma moeda de reserva. Não se trata só do que os bancos centrais guardam ou de precificar o petróleo em uma moeda. É ter um meio universal que permite que uma empresa japonesa pague uma empresa sueca de forma simples, barata e sem um acordo cambial bilateral. E esse sistema, coletivamente, é conhecido como eurodólar. E ele movimenta dinheiro por todas as fronteiras do planeta, mas há uma reviravolta maluca. Os eurodólares são criados do nada e destruídos com a mesma facilidade, em um ciclo constante baseado em crédito, de criação e destruição de dinheiro. Toda vez que um banco global concede $1 de crédito, ele cria dinheiro em eurodólar que não existia segundos antes. Sempre que essa linha de crédito vence e não é renovada, o dinheiro desaparece. Não falo isso como metáfora. Tecnicamente, isso não é criação de dinheiro. No entanto, esse é dinheiro real aparecendo e desaparecendo com base nas decisões de bancos privados que operam fora da jurisdição de qualquer banco central. Agora, isso cria uma vulnerabilidade crítica. Diferente dos dólares do Federal Reserve, que podem ficar no balanço patrimonial indefinidamente, o crédito em eurodólares tem data de vencimento, geralmente bem curta. Boa parte desse crédito só existe de um dia para o outro. Contratos mais longos ainda têm prazos de 30, 60 ou 90 dias. Esses prazos curtos parecem aumentar a segurança do sistema, mas ocorre justamente o contrário. Quando um banco não renova uma linha de crédito de 30 dias, o dinheiro não diminui aos poucos, mas desaparece de uma vez. Às vezes em 30 dias, às vezes da noite para o dia. O buraco se abre instantaneamente. E se centenas de bancos tomam essa mesma decisão,
cautelosa ao mesmo tempo, que é exatamente o que acontece quando a confiança se perde. O sistema não desacelera, ele simplesmente trava. Agora, aqui está a pergunta que todo mundo faz nesse ponto, quando começa a entender isso. O Fed não pode simplesmente resolver? Não. O Fed só pode criar reservas domésticas. Ele controla a oferta de dinheiro dentro dos Estados Unidos, mas os eurodólares existem fora de sua jurisdição. O Fed não tem nenhum mecanismo direto para agir. Ele pode criar linhas de swap de dólares com bancos centrais estrangeiros, emprestando reservas ao BCE ou Banco do Japão, que repassam esses dólares aos bancos locais. Esses programas são indiretos, lentos para ativar, têm restrições políticas e várias limitações. O verdadeiro respaldo do sistema de eurodólares não é o Fed, é apenas a confiança e nada mais. Enquanto as pessoas acreditarem, ele funciona. Se perderem a confiança, tudo para. Bancos renovam crédito porque confiam nas contrapartes e acreditam que as empresas pagarão o empréstimo. Eles confiam que o sistema seguirá funcionando. Quando essa confiança começa a rachar, mesmo que pouco, a atitude racional de cada banco é recuar. Não por saber que alguém vai quebrar, mas porque não podem arriscar descobrir da pior forma. É por isso que tudo isso lembra 2008, porque foi exatamente o que aconteceu em 2008. E é exatamente essa situação que estamos enfrentando novamente agora. O choque do petróleo fez importadores asiáticos buscarem rapidamente mais dólares para substituir o suprimento do Golfo. Eles precisavam de bilhões em crédito emergencial não planejado. Eles foram aos bancos, e por um motivo chocante que vamos descobrir, os bancos já restringiam o crédito antes do primeiro míssil na guerra iraniana. Mas se o problema começou antes da guerra e a guerra está apenas destacando uma fraqueza sistêmica, qual é essa fraqueza? O que está realmente acontecendo? Bem-vindo à parte 3. Já vimos esse filme antes. Em 15 de setembro de 2008, o Lehman Brothers entrou com pedido de falência e o mundo estremeceu. Em 24 horas, o sistema global de crédito, o mesmo sistema do eurodólar que analisamos, começou a travar. Não desacelerar nem apertar, apenas parar. A GE Capital, uma das maiores operações financeiras globais, de repente não consegue acessar financiamento de curto prazo. A Universidade de Harvard enfrenta dificuldades para renovar seu commercial paper. Empresas em todos os Estados Unidos começam a se preocupar em conseguir pagar a folha de pagamento. As anotações internas do Federal Reserve daquela semana resumem o que ocorre em uma frase realmente assustadora. E eu cito: "Chegamos o mais perto que já chegamos na história de uma parada cardíaca total, não apenas da economia americana, mas de toda a economia mundial." Fim da citação. Isso não é hipérbole. Essa é a avaliação oficial das pessoas que estavam na sala. 2008 foi um desastre muito estudado, mas ainda há partes dele que as pessoas simplesmente não entendem. Por exemplo, não foi uma crise das hipotecas. Assim como hoje, quando o foco é ouro ou guerra, as hipotecas só foram o gatilho. O sistema do eurodólar congelando devido a uma paranoia bem fundamentada em torno de uma quantidade desconhecida de exposição a ativos tóxicos foi a verdadeira arma carregada. Se você olhar para 2008 por uma lente forense, o que vai ver é uma atmosfera de filme de terror, com medo extremo e paranoia. Ninguém sabia o que estava escondido na próxima esquina. E isso fez com que todo o sistema do eurodólar, que funciona com base na confiança, começasse a congelar de medo. Espero que isso comece a soar familiar com o que ocorre agora devido ao crédito privado. Em 2008, todos os grandes bancos do mundo sabiam que estavam expostos a títulos lastreados em hipotecas. Todos sabiam que seus próprios balanços estavam sujos. O problema era que eles não sabiam o quão sujos eram os balanços dos outros. Por quê? Porque os bancos passaram anos pegando conjuntos de hipotecas, fatiando, reempacotando em títulos complexos e enterrando tudo em 3 camadas dentro de veículos fora do balanço que ninguém precisava divulgar claramente. Você podia emprestar 500 milhões para um banco que parecia perfeitamente saudável no papel, e esse banco podia estar carregando 50 bilhões de dólares em exposição tóxica que tinha sido estruturada especificamente para ser invisível. Ninguém sabia onde os corpos estavam enterrados, nem mesmo os bancos. Assim, essa era a escolha que todos os bancos enfrentaram em setembro de 2008. Claro, eu poderia estender essa linha de crédito para minha contraparte. A contraparte parece sólida no papel, e talvez realmente estejam bem. Mas se não estiverem, se forem o próximo Lehman, eu vou perder tudo. E quando há tanta incerteza assim,
A escolha racional para cada banco era parar de emprestar. Não porque sabiam que alguém iria quebrar, mas porque não podiam correr o risco de que isso acontecesse. É isso que realmente causa um congelamento de crédito. Não é um banco decidindo retirar crédito de um cliente. É cada banco, independentemente, tomando a mesma decisão cautelosa e racional ao mesmo tempo. E quando isso acontece simultaneamente em todo o sistema global, a máquina do euro-dólar para de criar dinheiro instantaneamente e a economia global trava porque o dinheiro simplesmente desaparece. Ele literalmente deixa de existir. Antes do colapso do Lehman, ainda havia confiança no sistema que mantinha o fluxo do euro-dólar. Muitos ainda acreditavam que as autoridades ajudariam quem precisasse ser salvo. Grande demais para quebrar. Já ouvimos isso antes. Essa crença era o último fio de confiança que mantinha o sistema unido e funcionando. Quando o Lehman entrou com pedido de falência, ficou claro que nem todos seriam salvos. De repente, cada banco viu nos outros um potencial Lehman, causando quase uma parada cardíaca fatal. Agora, com esse entendimento, vamos dar uma nova olhada nesse colapso do ouro, porque a estabilidade do fluxo do mercado de euro-dólar lembra demais 2008. A guerra no Irã só gerou um pico na demanda por dólares. Só isso. Se o mercado de euro-dólar já não estivesse tomado pela paranoia, deveria ter sido um problema relativamente fácil de resolver. Então a pergunta que você deveria fazer é: como o mercado de crédito privado está causando essa pressão? Os mercados de crédito privado vêm mostrando sinais de estresse desde o final de 2024. Sinais de alerta surgiram primeiro nos mercados de recompra. Um repo, ou acordo de recompra, é um empréstimo de curtíssimo prazo entre bancos, onde um banco vende um ativo, como um título do Tesouro, para outro banco durante a noite, com o acordo de comprá-lo de volta na manhã seguinte por um preço um pouco mais alto. Essa pequena diferença de preço é o juro. Os bancos fazem isso constantemente, todos os dias, para garantir que tenham dinheiro suficiente em caixa para continuar operando. É a forma mais básica e fundamental de liquidez em todo o sistema financeiro. Quando o mercado de recompra se torna instável, as taxas de juros sobem de repente, ou os bancos começam a ficar mais cautelosos sobre para quem vão emprestar. De uma hora para outra, surge um dos primeiros sinais de que a confiança entre instituições financeiras começa a se desgastar. E agora, isso está acontecendo. Um dos sinais mais claros desse desgaste vem de algo conhecido como Cross-Currency Basis. Esse é um dos indicadores de pressão mais precisos de todo o sistema monetário global. Vou explicar o que isso significa em um minuto, mas por enquanto, só saiba que ele caiu muito no outono de 2024 e isso é um sinal muito ruim. O Cross-Currency Basis mede especificamente o custo de acessar dólares através do mercado de swaps. É sempre o dólar contra alguma outra moeda no mercado de swaps. Então é dólar para o euro, dólar para o iene, dólar para o franco suíço e assim por diante. Cada par tem sua própria leitura de bases, mas todos dizem a mesma coisa sob ângulos diferentes. Quão difícil é conseguir dólares neste momento? E que prêmio estão pagando para obter esses dólares? Quando os analistas falam sobre o Cross-Currency Basis como um sinal de todo o sistema, eles normalmente estão olhando para o basis do dólar em vários pares de USD com outras moedas simultaneamente. Quando todos ficam negativos juntos, esse é o sinal. Isso significa que o dólar está mais difícil de conseguir e, por isso, está disparando em valor em relação a essas outras moedas. E quando isso não está isolado a uma região ou a uma moeda, seja qual for o problema, ele é global. A partir do outono de 2024, o Cross-Currency Basis caiu rapidamente, fazendo com que todos que buscavam dólares pagassem um prêmio. Dizendo de outra forma, os traders costumavam receber $1 para cada valor equivalente a $1 em sua moeda local, que estavam trocando por dólares. Mas no outono de 24, eles começaram a receber significativamente menos do que $1 pelo equivalente a $1 em sua moeda local. Eles tinham que pagar um prêmio porque dólares estavam escassos. E isso só ficou mais restrito desde que a guerra começou. Analistas que estavam atentos já haviam alertado sobre isso em 2024, mas ninguém ouviu. É complicado o bastante para que a maioria nunca entenda totalmente, mas controla grande parte da sua vida e afeta seu portfólio. Infelizmente, todos nós temos que entender isso. O choque do petróleo ele não criou um sistema frágil. Ele colidiu com um sistema que já era frágil devido ao risco sistêmico crescente dentro do mercado de crédito privado. Eu fiz uma análise completa sobre exatamente o que está causando esse aumento de risco e você pode assistir aqui mesmo.
Quando você combina um sistema já frágil com um aumento repentino e massivo na demanda por dólares, o ciclo de retroalimentação acelera rapidamente. A queda nos preços das commodities sinaliza estresse. A queda nas moedas sinaliza estresse. E sinais de estresse são exatamente o que convencem os bancos a recuar ainda mais. O que causa mais sinais de estresse, o que causa mais recuo. E o problema se torna um trem desgovernado. Aqui está a parte do paralelo com 2008 que me dá palpitações. Em 2008, o sistema foi surpreendido. Os bancos estavam superexpostos, mas operavam com relativa estabilidade até surgir o grande fator de estresse. O choque foi externo, foi repentino e atingiu um sistema que, fora isso, estava saudável. Desta vez, o sistema já está doente. O estresse do crédito privado, o aperto do euro-dólar e os sinais do mercado de operações compromissadas já eram alertas antes da guerra começar. O que significa que, mesmo com o fim da guerra, quando você ouvir isso, o sistema ainda enfrenta um problema crescente de tamanho desconhecido. Em 2008, questionou-se se o sistema tinha ferramentas para absorver um choque repentino. A questão agora é: quão doente está o sistema? O choque do petróleo deve passar rapidamente após a guerra. Mas os problemas subjacentes no mercado de crédito privado continuam sendo grandes, estejamos ou não em guerra, e ainda tem mais uma parte nisso tudo. Há uma dinâmica técnica específica nos mercados de dólar atualmente que analistas só agora começam a comentar. E isso sugere que a pressão que vemos na superfície pode estar subestimando significativamente a pressão real que está se acumulando por baixo dela. Bem-vindo à parte 4, o amplificador que ninguém menciona. No final de janeiro de 2026, poucas semanas antes dos primeiros mísseis atingirem o Irã, um artigo de pesquisa foi publicado no Journal of Futures Markets que basicamente ninguém leu. O título era A Dupla Vida do Dólar. Nem todas as valorizações do dólar nascem iguais para a base cruzada de moedas. Escondida dentro desse artigo está uma descoberta que, na minha opinião, muda completamente o panorama do que está acontecendo agora. Isso indica que a pressão, o estresse no mercado de recompra, o aperto na base cruzada de moedas e as liquidações de commodities podem subestimar o quão ruim a situação realmente está. Resumo das descobertas do artigo. O dólar não reage sempre da mesma forma ao se valorizar. O impacto de um dólar em alta no sistema global de financiamento depende muito do que exatamente está causando essa valorização. Especificamente, os pesquisadores identificaram dois regimes, o que eles chamam de regime de dólar alto, onde o dólar já está forte e deve permanecer assim, e o regime de dólar baixo, onde o dólar esteve mais fraco e está começando a se valorizar. Com dólar alto, mercados já se ajustaram e estratégias de proteção estão em vigor. O sistema está calibrado para essa força, então uma valorização adicional não cria tanto estresse extra. Em um regime de dólar baixo, quando o dólar dispara de uma posição fraca, o efeito de aperto é muito mais violento. O sistema não se ajustou. As proteções cambiais não estão em vigor. Investidores que estavam confortáveis em manter ativos em dólar, sem proteção porque o dólar parecia fraco, de repente precisam correr atrás. Todo o mercado reajusta os preços de uma vez só. Os pesquisadores comparam isso a um efeito amplificador. O mesmo movimento do dólar causa um choque maior no sistema de financiamento quando parte de um nível baixo. Isso merece sua atenção. Durante a maior parte do período que antecedeu a guerra do Irã, o dólar estava em um regime de dólar baixo. Ele vinha enfraquecendo há meses, o mercado já tinha se ajustado a isso, e então a guerra do Irã começa e o dólar dispara. Exatamente o tipo de transição repentina de baixa para alta que o artigo identifica como maximamente disruptiva, o que significa que o aperto do cross-currency basis que já vínhamos observando está sendo amplificado. A liquidação de commodities, observada por 3 dias seguidos, foi intensificada. O aperto no financiamento em dólar para importadores asiáticos foi ampliado. O estresse na superfície é real, mas o estresse abaixo da superfície provavelmente é pior do que os números aparentes sugerem. Pense nisso como um terremoto. A magnitude registrada no sismógrafo é o que é. Mas se o terremoto atinge um solo que já está saturado por semanas de chuva, o dano é muito maior do que a magnitude sozinha poderia prever. O solo cede de maneiras que normalmente não cederia. Esta é a situação neste momento. Um sistema já saturado, atingido por um súbito aumento do dólar. Exatamente na transição de regime que os pesquisadores agora nos dizem produzir a resposta mais violenta. Aqui está o que une as 4 partes. Todos que reclamam da inflação estão olhando para o instrumento errado. Comentaristas que falam em colapso
desvalorização ou destruição do dólar focam no instrumento errado. Um dólar em alta não é desvalorização, é o oposto. Um dólar em alta no mercado euro-dólar indica que o sistema global busca dólares e não os encontra, sinalizando contração do crédito. Significa que o dinheiro real do mercado euro-dólar, que move o mundo, está sumindo mais rápido do que é criado. Então você pode ter essa estranha dissonância cognitiva, enquanto o Fed e os Estados Unidos estão imprimindo dinheiro como loucos, mas o mercado euro-dólar está se contraindo, e você precisa olhar para os dois. E dependendo de como sua carteira está alocada, isso pode ter um impacto ou outro em você. E dependendo de em qual sistema está, isso vai determinar o quanto o efeito será amplificado. Agora, o que está acontecendo neste momento no mercado euro-dólar é deflação. Não é a deflação dos preços caindo no supermercado, mas do motor monetário, que agora opera ao contrário. Isso é o que torna tão perigoso neste momento. O sistema já era frágil devido ao mercado de crédito privado, e a guerra aumentou o estresse existente. O regime de transição do dólar está intensificando ainda mais isso. Esses três fatores não apenas se somam, mas se multiplicam. Não é só uma semana ruim para o ouro. Estamos vendo o sinal inicial de um sistema sob um tipo de pressão composta que, historicamente, não se resolve de forma tranquila, o que significa que a única pergunta que realmente importa agora é: diante de toda essa incerteza e do potencial efeito composto, o que eu faço a respeito quando há mais ameaças no horizonte? Bem-vindo à parte 5. O que você faz agora? A guerra não criou a fragilidade no sistema. A guerra revelou isso, mas inevitavelmente, já que o estresse do crédito privado ainda está aumentando, já estava aumentando antes dos mísseis serem lançados e continuará aumentando muito depois que sairmos da guerra. Mesmo com a situação atual no Oriente Médio, alguns aspectos da minha abordagem devem permanecer os mesmos. Aqui estão as 5 coisas que estou fazendo especificamente neste momento. Primeiro, tento entender o que realmente possuo e do que isso precisa para sobreviver. Alguns ativos dependem de um sistema de crédito funcionando bem para manter seu valor. Private equity, imóveis alavancados e dívida de alto rendimento serão os primeiros afetados em uma contração de crédito. Não porque os negócios sejam ruins, mas porque o financiamento barato, que sustentava suas avaliações, está sumindo. Todos nós devemos levar isso em consideração ao avaliarmos o que possuímos. Pergunte honestamente, se o crédito apertar significativamente daqui para frente, o que acontece com esse ativo? Segundo, estou tentando garantir que eu não confunda o ruído com o sinal em relação ao dólar. As vozes mais altas neste momento estão gritando colapso do dólar, desvalorização e inflação. Sempre concentrei minha atenção nisso ao longo da história. Devido ao nosso gasto irresponsável, a inflação segue sendo uma ameaça da qual me protejo. Mas a alta do dólar por deflação em crises no sistema euro-dólar não indica força. É estresse e estou levando isso em consideração no meu raciocínio. Isso significa que o mundo está desesperado agora por dólares que não consegue obter em quantidade suficiente. Significa que o próprio motor monetário está se contraindo. Tome cuidado para não olhar apenas para os Estados Unidos e o Fed e apostar tudo na inflação justamente no momento em que o sistema monetário mais amplo está em risco de deflação. Fique de olho no dólar e no cross-currency basis. Quando eles se movem juntos na direção que descrevemos, o sinal de estresse está ficando cada vez mais forte. Leve isso em consideração. Terceiro, mantenho liquidez para preservar minha opcionalidade. Isso é uma grande vantagem agora, não fraqueza. Sei que muitos vão te dizer que isso é uma fraqueza. Warren Buffett acumulou 381 bilhões de dólares. Embora muitos provavelmente tenham rido dele, ele não tem medo, e com razão. Ele está se dando opções, especialmente a chance de seguir o conselho de ser ganancioso quando todos estão apavorados, comprando ótimos ativos a preços de pânico, enquanto outros são forçados a vender. Eu mantenho dinheiro suficiente em mãos para cobrir 3 anos. Mas sempre aconselho as pessoas a manter pelo menos de 6 a 12 meses de dinheiro em caixa para que você não precise mudar seu estilo de vida se algo der errado. Dinheiro em caixa não é um bom investimento de longo prazo. Ele só será corroído pela inflação se você tiver dólares. Mas mantenha essa reserva, porque sem ela, você pode ser forçado a vender no pior momento. O objetivo é nunca ser forçado a vender. Nunca. Em quarto lugar, como sempre, estou diversificando entre forças econômicas, não apenas entre códigos das ações. Ter 10 ações diferentes são 10 apostas em renda variável. Diversificação de verdade significa ter ativos que respondem de forma diferente ao mesmo fator de estresse. Ativos reais, commodities, ouro, Bitcoin,
ações. E sim, pessoalmente, não pretendo vender meu ouro, mesmo depois da pior semana em 43 anos. Olha, essa é só a minha visão. Você precisa tomar sua própria decisão. Não digo que devam agir igual, mas penso que, mesmo com pessoas sendo forçadas a vender, ainda é uma boa proteção diante da grande incerteza que vejo se aproximando. Por fim, não entre em pânico. Nada do que estou dizendo aqui é uma previsão de que 2008 vai se repetir agora. É simplesmente um argumento de que os sinais de alerta precoce que antecederam 2008 estão presentes e descrevem um sistema que pode estar em um estado mais frágil do que o que existia antes de 2008 começar. Seu modelo mental provavelmente vai se beneficiar ao saber desse fato, enquanto você pensa nas possíveis mudanças que deseja fazer em suas alocações. Mesmo se eu estiver certo, isso não quer dizer que a economia vai implodir. Em 2008, quem mais se prejudicou não foram os que aguentaram firme. Foram aquelas que entraram em pânico no fundo do poço ou estavam em uma situação econômica em que foram obrigadas a vender, porque não tinham capital suficiente em mãos. Como sempre, mantenham a cabeça fria e criem uma estratégia capaz de enfrentar ataques inesperados. Não invista tudo em ouro, tecnologia, petróleo ou qualquer setor, nem abandone ativos que devem se recuperar. O objetivo é ter um portfólio que resista quando os mercados de crédito estiverem sob estresse, caso esse seja o principal fator agora. Não existe um portfólio permanentemente invencível. Tente ser resiliente para sobreviver ao caos atual e permanecer firme quando tudo passar. Ninguém sabe ao certo como isso vai terminar. Você só pode controlar sua postura diante dos diferentes resultados. Você é frágil? Você está pronto para brilhar, mas também para ser eliminado se isso não ocorrer. Ou você é antifrágil? Preparado para sobreviver a vários resultados e talvez até se beneficiar da própria volatilidade? Essa é a pergunta que importa. Não importa para onde vai o ouro, se continuamos na guerra ou se o Fed muda os juros. O sistema envia sinais o tempo todo. Esteja atento. Tudo certo. Se quiserem me acompanhar ao vivo, discutindo temas como esse, inscrevam-se e assistam minhas lives às segundas, quartas e sextas. Vocês podem relaxar ou conversar na comunidade. Até a próxima, sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Se você tem dólares na carteira, saiba que esse dinheiro só tem valor por causa do petróleo. Agora, os Estados Unidos correm risco de serem enganados e entrarem em uma guerra terrestre longa.